meio desse livro, os irmãos tenham a oportunidade de acessar as mensagens do canal do YouTube ou pelo aplicativo da igreja. Então, os irmãos podem acessar e acompanhar as mensagens por ali, para que nós não perdermos nada daquilo que Deus tem comunicado conosco através da sua santa palavra. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13: meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltaram contra mim, minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram, meus hóspedes e criadas me consideram estranho, para eles sou como um estrangeiro. Quando chamo meu servo, ele não vem, tenho que suplicar, meu marido enoja minha esposa, sou rejeitado pela própria família, até as crianças me desprezam. Quando me levanto para falar, me dão as costas. Meus amigos chegados me detestam, aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Fui reduzido a pele e osso, escapei da morte por um triz. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenha misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Será que também precisam me perseguir como Deus me persegue? Já não me criticaram o suficiente? Quem me dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo tivesse decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, sim, o verei com os meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por este dia. Que Deus assim nos abençoe. A professora com as crianças não está em conexo. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, o que Deus tem para comunicar conosco hoje por meio da sua palavra tem como título: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos, nós aprendemos muito por esses dias que nós temos falado um pouco sobre a experiência desse servo de Deus chamado Jó, e como que ele passou por momentos dramáticos na sua vida, a ponto de chegar a esse momento, nesse capítulo 19, onde que nós vemos aqui retrata exatamente o sofrimento que Jó estava passando, e nesse instante ele começa a descrever o abandono em que ele se encontrava em meio ao seu sofrimento, dizendo que ele não podia contar com seus parentes, que ele não podia contar com os seus amigos mais íntimos. Pelo contrário, os amigos dele, os 3 amigos que foram com o intuito de consolá-lo, pela forma com que eles compreendiam teologicamente o que estava acontecendo, em vez de levar o conforto e o consolo para Jó, eles estavam ferindo Jó ainda mais. Mas é exatamente nesse momento que parece que aquela fé de Jó, ali ela tem um despertar, e ele vai olhar à sua volta, e ele vai proclamar com toda a convicção: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará para me socorrer, para me ajudar, e eu verei o meu Redentor com os meus olhos. Como João declara,
uma expressão profunda, profeticamente falando, por quê? Porque os teólogos, eles enxergam nesse texto e nessa expressão de Jó uma profecia a respeito do Messias e da vinda de Cristo como Redentor do ser humano na sua primeira vinda, e não somente na sua primeira vinda, se estendendo ainda na sua segunda vinda. Mas antes de nós chegarmos lá, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos a respeito da teologia de Jó e de seus amigos, e como que essa teologia deles era uma teologia equivocada e que não trazia para Jó, naquele momento, o conforto que ele tanto precisava. A teologia de Jó e seus amigos é conhecida como uma teologia retributiva. O que é isso? O homem recebe o bem quando ele pratica o bem. Se ele for fiel a Deus, ele recebe o bem. Se ele pecar, ele recebe o mal. Então essa era a concepção teológica tanto dos amigos de Jó quanto do próprio Jó. E é justamente por isso que os seus amigos, quando vão ali para consolar Jó, eles vão dizer para Jó: Jó, você do certo cometeu algum pecado que está oculto, porque do contrário você não estaria sofrendo o que você está sofrendo, porque era essa a teologia que eles conheciam. Então, nessa teologia, a justificativa do sofrimento de Jó era que ele tivesse cometido algum pecado. E essa teologia retributiva, ela se assemelha muito com a teologia da nossa atualidade, chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, os defensores dessa teologia vão alegar que se alguém está passando por um momento de tribulação, tem enfermidade, tem desemprego, está com problema financeiro, é falta de fé. É porque Deus não está abençoando aquela pessoa por falta de fé. Então percebe-se uma semelhança com relação a essa teologia, chamada teologia da prosperidade, que eu vou dizer aos irmãos aqui, que assim como a teologia retributiva de Jó não pôde socorrer, não pôde ajudar, pelo contrário, trouxe e causou mais sofrimento tanto em Jó quanto essa teologia da prosperidade também. Certa vez eu estava lendo a respeito, não me lembro do autor, e ele disse assim: a teologia da prosperidade, ela tem uma porta larga na frente da igreja, por onde entra uma multidão de necessitados, de pessoas precisando de uma bênção financeira, de pessoas precisando de uma bênção de cura, e a promessa da solução dos problemas através da teologia da prosperidade atrai essa multidão que entra nessa porta larga, mas no fundo da igreja tem uma porta que ninguém vê, que é também larga, por onde sai uma multidão de decepcionados, de frustrados, e que às vezes nunca mais entrarão numa igreja por decepção. É isso. Então, dependendo da teologia que nós estamos inserida nela, nós vamos ter alguma dificuldade de relacionar com as coisas de Deus. Jó, os amigos de Jó, enquanto eles estavam calados, eles estavam corretos. Mas quando eles começaram a falar, eles começavam a afirmar erroneamente: se Jó sofre, é porque cometeu algum pecado grave. E a teologia retributiva também, na própria concepção de Jó, fazia com que ele sofresse ainda mais. Por quê? Porque enquanto para os seus amigos Jó estava escondendo algum pecado, Jó sabia que não. Jó sabia que não. E Jó então
algumas expressões de Jó, os irmãos vão ver que Jó vai falar assim: Deus está sendo injusto comigo. Por quê? Porque, de acordo com essa teologia, Deus não poderia permitir que Jó passasse o que ele passou. E quando Deus vai responder a Jó, e quando Deus começa a falar com Jó, a preocupação de Deus não é explicar a razão do sofrimento humano, mas Deus tem um propósito ao argumentar com Jó, de levar Jó a compreender como Deus, como o homem deve lidar com essas situações, descansando na soberania de Deus, descansando na concepção de que há um Deus justo, poderoso, soberano e bom. Ainda que o ser humano, na sua limitação, não compreenda as ações de Deus e o porquê de muitas coisas, o homem precisa aprender a descansar na soberania de Deus. A soberania de Deus, no capítulo 42 de Jó, no versículo 2 e 3, Jó vai afirmar, e aí ele já passou por tudo aquele momento difícil, ele foi agora desafiado por Deus, e ele chega já no momento final, onde ele está agora para receber a vitória da sua aprovação. E Jó vai declarar no versículo 2, e ele diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó vai declarar a soberania de Deus. Sei que tu podes fazer todas as coisas. Antes ele dizia: o Senhor está sendo injusto comigo. Deus não poderia estar fazendo o que está fazendo. Deus não poderia permitir que eu passasse. Agora, já compreendendo as coisas e já com a nova compreensão de Deus, ele vai dizer: Deus é soberano, pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E no versículo número 4 do capítulo 42, Jó afirma que agora sim, ele deixa de ser aquele homem que estava questionando Deus e que seus amigos chamavam de como uma espécie de tagarela, que estava sempre falando e questionando, para agora ouvir a Deus. E ele está agora pronto para aprender com Deus. Às vezes, meus irmãos, o homem precisa chegar ao ponto de que ele possa se colocar diante de Deus, não como aquele que vai tentar argumentar, mas como aquele que vai estar disposto a ouvir e aprender daquele que tem todas as coisas e todo o conhecimento na sua própria essência. Deus está conosco, meus irmãos, em meio ao sofrimento, e esse é o propósito do livro. É mostrar que o servo de Deus passa por sofrimento, e apesar do servo de Deus passar por sofrimento, Deus está com o servo de Deus. Deus está conosco, mesmo que na nossa fragilidade de compreensão, nós não percebemos. Às vezes, nós temos uma impressão de que Deus até esqueceu de nós. É só impressão. Se somos de Deus, Ele está cuidando de nós. E é exatamente isso que nós aprendemos aqui nesse livro. O versículo 6 do capítulo 42 vai mostrar a graça de Deus. E versículo 6 diz assim: finalmente Jó afirma estar arrependido. Por isso, olha como está assim no versículo 6: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Finalmente,
Finalmente, Jó chegou aonde ele deveria chegar. E agora sim, Deus iria fazer algo extraordinário na sua vida. Deus iria fazer algo que ele jamais pensou que iria viver. Lembra que lá atrás nós falamos que Jó já não tinha esperança de nada? Até mesmo que ele vai dizer que ele preferia ter sido abortado, porque a sua vida não fazia sentido. Agora Deus vai trazer para Jó aquilo que ele não esperava e que ele não tinha conhecimento de que Deus tinha reservado para ele ainda. Existe coisa, meus irmãos, que estão na economia de Deus e nos planos de Deus, a meu respeito e a seu respeito, e que nós ainda não sabemos. Mas que em algum momento Deus trará à luz aquilo que é a sua vontade a nosso respeito. Mas talvez nós precisamos ainda trilhar por um caminho de aperto. Talvez nós precisamos ainda trilhar por momentos ainda de aflição até chegarmos aonde Deus quer nos levar, para estarmos prontos, para vivenciarmos aquilo que Deus tem para nós. A teologia da retribuição dos amigos de Jó não trazia conforto para ele, só aumentava o sofrimento. Pois Jó tinha essa consciência de que ele não tinha nenhum pecado oculto. Só que os seus amigos não. Os seus amigos não. Então a palavra dos amigos de Jó estava soando como palavras duras para Jó. Alguns, para tentar resolver essa questão da teologia da retribuição, e que Jó tinha consciência de que ele não tinha feito nada para merecer estar naquela condição de sofrimento, que justificasse a teologia da retribuição, alguns, para resolver essa questão, para tentar resolver essa questão, já que para Jó ele não tinha feito nada, e de fato a Bíblia relata que ele não tinha feito nada para isso, alguns vão tentar trazer uma nova concepção teológica. A ideia de que em vidas passadas você viveu uma vida que você nem sequer lembra dela, mas que você viveu mal aquela vida passada. E é por isso que nesta vida você está sofrendo, porque nesta vida você está pagando por aquilo que você fez. É a teologia da retribuição, porém agora no ângulo da reencarnação, da necessidade de alguém nascer novamente com a vida posterior para pagar pelos seus atos, uma vida que sequer ele tem conhecimento de tal existência. Só que Jesus vai jogar por terra também essa modificação dessa teologia. Quando Jesus vai curar o cego de nascença, e alguém diz assim: mestre, quem é que pecou para que ele nascesse assim? Os seus pais? Ou foi ele? Aquelas pessoas, ao fazer essa pergunta, estavam dizendo assim: em alguma vida passada ele pecou para nascer desse jeito. E Jesus falou assim: nem os seus pais, nem ele. Ora, então a teologia da retribuição em vidas passadas também, Jesus desmonta com essa passagem, com esse argumento. E nós temos que aprender para nós não sermos iludidos com teologias que, na verdade, não traz para nós aquilo que nós precisamos do ponto de vista cristão, que vai trazer para nós uma segurança, um descanso para a nossa alma verdadeiramente. Por que eu falo em descanso verdadeiramente? Uma convicção certeira de que aquele que está descansando na soberania de Deus em Cristo Jesus como seu Redentor, eu sei que o meu Redentor, Cristo Jesus, vive, eu posso descansar na certeza de algo muito melhor para mim no futuro, além dessa vida. Meus irmãos,
Senhor, Ele vai desafiar Jó no capítulo 38. E no capítulo 38 o Senhor vai dizer assim para Jó: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Jó se julgava alguém muito sábio. Os seus amigos se julgavam mais sábios do que Jó e tentava argumentar com Jó. E Jó, no questionamento com seus amigos, irmãos, vão lembrar, ele vai assim: olha, vocês se julgam tão sábios, mas ele se julgava sábio o suficiente, mas os seus argumentos para Deus eram argumentos de alguém ignorante. Meus irmãos, quantas pessoas que se julgam sábios, são sábios deste mundo, que não compreendem as coisas de Deus, porque as coisas de Deus aos olhos humanos, de acordo com a sabedoria humana, ela é tida como uma loucura. A sabedoria de Deus é tida como loucura para muitos sábios desta vida, deste mundo. Mas o Senhor tem aqueles que o Senhor traz uma sabedoria como dom do Espírito Santo, algo que vem do alto, e que entra no nosso coração, na nossa alma, e que nos faz olhar para tudo que nós olhamos, para a criação, e reconhecer um Deus soberano, controlando todas as coisas, e nesse Deus nós depositamos a nossa confiança, e para esse Deus nós colocamos a nossa vida para servi-lo e para adorá-lo. Em contrapartida, as pessoas estão adorando por aí muitas outras coisas, menos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é verdade? Na razão humana, nas suas próprias sabedoria, o homem vai levando a sua vida, tentando argumentar aqui e ali a respeito de alguma situação, mas as suas argumentações, aos olhos de Deus, não passam de argumentações de alguém que nada sabe. Jó precisa aprender seu lugar de criatura diante do Criador. É por isso que Deus, no versículo 3 do capítulo 38, diz assim: prepara-se como um guerreiro, Jó, pois eu lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Aí o Criador coloca a criatura no seu lugar. Meus irmãos, e é aqui que Jó começa agora a receber uma bênção. E é aqui que Jó está pronto para receber uma bênção. O homem, meus irmãos, ele vive muitas das vezes como alguém que se acha numa posição de julgar até as ações de Deus. Mas na verdade o homem, ele pode e com certeza não vai compreender todas as ações de Deus. Mas o que nós precisamos como servo de Deus é, mesmo não compreendendo as ações de Deus e os seus propósitos, que Ele oculta para a sua própria sabedoria, nós precisamos descansar nesse Deus que controla todas as coisas e que tem tudo na sua mão. Quando Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, aqui ele expressa a fé que todos nós precisamos expressar nos momentos das nossas lutas e das nossas adversidades. Devemos olhar para as nossas adversidades
e dizer para elas: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ah, mas a minha família me abandonou. Jó estava assim. Ah, mas os meus amigos me abandonaram. Jó estava assim. Mas exatamente nessa situação que ele olha e diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará para me socorrer, para julgar a minha causa. Meus irmãos, o Redentor, no hebraico, Goer, no português, Goel, esse Redentor, ele tinha algumas funções na antiga aliança. Uma das funções do Redentor, por exemplo, alguém por questão de dívida perdia a sua propriedade. O Redentor daquela pessoa, algum familiar, tinha que ser algum familiar, alguém próximo, iria fazer o quê? Iria restituir aquela propriedade. Ele era o Redentor, o remidor. Ele ia lá, pagava a dívida e pegava de volta a propriedade para o seu parente. O Redentor tinha também a função de libertar da servidão naquela época. Algumas pessoas, quando não tinham com que pagar as dívidas, se tornavam escravos por causa da dívida. Mas se tivesse um Redentor na família, alguém que pudesse pagar a sua dívida, ele poderia ir lá pagar a dívida e aquela pessoa ficaria livre. Era o Redentor, era a função do Redentor. Também era a função do Redentor vingar a morte violenta de um parente. Quando o parente morria de forma violenta, esse Redentor poderia vingar a morte daquele parente. Também era a função do Redentor cuidar da viúva de um parente falecido. Então veja bem, quando Jó fala do seu Redentor, lembra que ele olha para sua volta e não vê ninguém para redimir. A sua família abandonou, os seus amigos abandonaram, ninguém dava atenção para ele, mas ele ainda falou de um Redentor que vive. E esse Redentor é o próprio Senhor, o Messias, o nosso ajudador. Ele se levantará no último dia. O Senhor Jesus é o nosso Redentor. E esse Redentor, profetizado por Jó nessa expressão, sei que o meu Redentor vive, ele esteve nesse mundo e abriu os braços, seus braços ainda estão abertos para todos os filhos de Adão, que arrependidos se voltam para ele. E ele está pronto para redimir o pecador. Não importando qual o pecado que esse tenha cometido, quando ele volta para o Redentor chamado Cristo, vai encontrar o Redentor de braço aberto, pronto para resgatar. E o preço para o resgate foi pago, o seu preço é o preço do sangue precioso derramado naquela cruz. Aquele preço foi para resgatar a nossa vida, para resgatar a vida do homem, o último Adão. Jesus é o último Adão, conforme Paulo vai apresentar em 1 Coríntios capítulo 15. Jó vai dizer, no 42, versículo 5: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me assento arrependido no pó e nas cinzas. Jó, na sua aflição, tinha dito muita coisa que não deveria dizer. Que versículo é esse aí? Esse é o 5 do 42. 5, 6. Jó disse muita coisa nos seus momentos de aflições. E agora ele está arrependido. Agora ele chegou aonde
precisavam chegar. Deus é soberano. Eu não vou compreender mesmo muita coisa que Ele faz, nem por que Ele permite, mas eu sei uma coisa: Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quer. Ele pode fazer o que Ele quer e nenhum dos seus planos serão frustrados. Se Ele está permitindo ter um plano com tudo isso aqui que está permitindo acontecer, meus irmãos, se Deus está permitindo alguma coisa acontecer conosco, lembra, Deus tem um plano. Mesmo que esse plano esteja oculto aos nossos olhos. E o fim de Jó foi um fim maravilhoso. Os irmãos vão lembrar. Um fim maravilhoso. Portanto, o livro de Jó vai justificar a sabedoria de Deus e a sua bondade em questões do sofrimento humano. Nem todo sofrimento é com propósito de punição. É o que nós aprendemos no livro de Jó. Nem todo sofrimento é com propósito de punição. Mas às vezes é o caminho para Deus nos conduzir aonde Ele quer nos levar para o nosso crescimento. E no versículo 5 do 42, nós vemos a manifestação de Deus, a Jó. E é importante nós pensarmos uma coisa: quando Jó diz assim, agora os meus olhos veem. Claro que ele não estava vendo Deus na sua imagem, é uma expressão para dizer: Deus se revela a mim agora. Há uma compreensão nova de Deus, que a minha teologia não me trouxe, mas agora o meu sofrimento, e nesse meu relacionamento com Deus, no sofrimento, eu pude alcançar algo diferente. E agora eu sei, os meus olhos veem o meu Deus junto comigo na minha aflição. E Ele vai se arrepender, vai entender tudo que eu fiz baseado na minha teologia foi afrontar a Deus. Mas agora Deus se revela para mim. E eu sei o meu lugar de criatura. E eu tenho que entender que Ele, como Criador, tem e pode todas as coisas para que os seus planos possam chegar aonde tem que chegar. Jó, quando ele fala dessa nova experiência dele com Deus, ele ainda estava sentindo as dores, ele ainda estava sentado nas cinzas, nada tinha mudado na vida dele, mas ele pôde declarar isso. Sabe uma coisa? As nossas maiores experiências que nós vivemos com Deus são às vezes nos momentos mais difíceis. Quando nós estamos vivendo um momento de dor, de luta profunda, é exatamente ali que a gente começa a viver as experiências de mais intimidade com Deus. Não é? Muitas das vezes. É assim que acontece. Então Jó, ele pôde viver essa experiência. Agora vejo a Deus. Ou seja, Deus está comigo. Meus irmãos, essa tem que ser a nossa convicção. Não importa o que está acontecendo conosco, a nossa convicção é: Deus está comigo. Sabe por quê? Porque a promessa do nosso Redentor foi que eis que estarei convosco até quando? Todos os dias até a consumação do século. O nosso Redentor está conosco, meus irmãos. E nisso nós precisamos descansar. E nisso nós precisamos colocar nossa esperança, nossa convicção e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor vive. Ele é a vida em si mesmo. Ele é a própria vida. Ele é a ressurreição da vida. É por isso que Jó diz assim: ainda que eu tivesse com o meu corpo decomposto lá, eu sei que o meu Redentor vive e eu vou levantar desse túmulo, porque eu verei com o meu corpo restaurado. Meus irmãos, a ressurreição futura, a esperança, a certeza de toda a igreja. Jesus haverá de trazer de volta aqueles que dormiram com Ele. Ao soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos, crendo no seu Redentor e dizendo todos os dias, diante das afrontas: eu sei que o meu Redentor vive. Esses terão seus corpos transformados e estarão para sempre
Podemos e não vamos saber de muita coisa aqui, mas sabemos que nós temos um Redentor, e Ele tem uma promessa para nós, e Ele tem um plano maravilhoso para nós, e Ele tem uma eternidade para nós. E nele está a nossa esperança. E mesmo que eu não compreenda, eu creio nele. Mesmo que eu não entenda, eu continuo crendo nele. Eu sei que Ele é reto, eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele é bom. E para encerrar essa mensagem, eu quero citar aqui para os irmãos uma parte de um sermão de Charles Spurgeon, quando ele pregou esse sermão com o título Eu sei que o meu Redentor vive. E a parte do seu sermão, ele diz assim, abre aspas, Jó não apenas sabia que o Redentor vive, mas ele antecipou o tempo quando ele, por fim, se levantaria sobre a terra. Sem dúvida, Jó referiu-se aqui ao primeiro advento de nosso Senhor, ao tempo quando Jesus Cristo, o Goer, o parente, levantou-se sobre a terra para pagar com seu sangue de suas veias o preço do resgate, que tinha, de fato, em vínculo e estipulação sido pago antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, é assim que a palavra de Deus apresenta. Por promessa, porém, eu não posso pensar que a visão de Jó permaneceu aí. Ele estava olhando adiante para o segundo advento de Cristo, como sendo o período da ressurreição. Nós não podemos endossar a teoria de que Jó se levantou dentre os mortos quando nosso Senhor morreu, embora certos crentes judeus mantenham essa ideia firme e unanimemente. Nós estamos convencidos de que o último dia refere-se ao advento da glória de Cristo. O último dia é o dia que Jesus virá pela segunda vez para arrebatar o seu povo e conceder a recompensa. Então, aqui está a fala de Charles Spurgeon com relação a esse assunto. E aqui nós encerramos, nessa sequência de mensagem, o livro de Jó. Hoje nós aprendemos muita coisa e que com certeza vai nos auxiliar muito nas nossas relações e que pode estreitar também a nossa relação com Deus, quando nós não compreendemos muitas das coisas que a nossa mente, tão limitada diante da sabedoria ilimitada do soberano, nós não temos outras coisas a não ser dizer, como Paulo pode dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria